Conflito Brasil e Estados Unidos. O que é que Marco Rubio e Mauro Vieira conversaram em segredo dentro daquela sala sozinhos, hein? Bom dia, bom dia, bom dia pra você. Não só uma boa segunda-feira pra você, mas uma boa semana. Que sejam abençoados os seus dias e abençoadores. Esse é um princípio bíblico. Nós somos abençoados para abençoar. Que por onde a gente vá, a gente possa levar a presença de Deus. Me responde uma coisa aí nos comentários. Você ficou curioso para saber o que o secretário de Estado americano, Marco Rubio, e o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, conversaram naquela reunião em que os dois estiveram lá em Washington? Conta aí para mim, você tá curioso para saber o que conversaram sobre tarifaço, sobre abusos, censura, Alexandre de Moraes, futuro do Brasil? Dessa conversa saíram três coisas, gente. Primeiro, saíram aquelas fotos entre os dois. Segundo, saiu uma nota conjunta dos dois países sobre o encontro, em que eles se comprometeram a continuar o diálogo. Mais uma vez, né? Diálogo, vai ter diálogo, ou seja, o governo não chegou a lugar nenhum. E, em terceiro lugar, saíram várias notinhas aí na imprensa governista, enaltecendo o governo Lula por ter conseguido essa reunião. Mas e a verdade, hein? E a verdade? Porque as notas de governos muitas vezes funcionam mais como uma propaganda do que como uma descrição da verdade, do que aconteceu realmente. Qualquer jornalista que se preze, ele vai tomar uma nota do governo como um ponto de partida e jamais como um ponto de chegada para a sua matéria. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. O jornalista Lourival Santana, da CNN, ó, ele aí, ó, ele apurou exatamente o que aconteceu nessa reunião entre os dois países e conseguiu descobrir que os primeiros minutos da reunião foram exclusivamente sobre política. Nos primeiros minutos, aliás, só estavam os dois na sala. Eles falaram sobre Bolsonaro, o STF, censura e liberdade de expressão. E aí, o que será que falaram, hein? Como será que foi? Acompanha comigo aqui, que depois eu vou te contar o que isso significa para o Brasil. E o Lori trouxe nessa crise, algumas das informações mais importantes. Inclusive foi lá para Washington, a gente não conversou antes, eu queria te ouvir, Lori. Qual é a sua avaliação, que informação você tem aí dessa conversa e do que a gente pode esperar, né? Vamos lá. A reunião teve uma estrutura muito reveladora, né? Porque foram 15 minutos de uma reunião só entre o chanceler brasileiro Mauro Vieira e o secretário de Estado e conselheiro de Segurança Nacional americano Marco Rubio. 15 minutos, só os dois. E eles saíram e não falaram nem para os assessores deles como tinha sido essa conversa. E esses 15 minutos foram de conversa política. Então ali entraram Venezuela, Bolsonaro, STF, Alexandre de Moraes, o que os americanos consideram censura às redes sociais, o que aqui a gente considera uma regulação vinculada a não permitir, né, a veiculação de conteúdos que possam ser criminosos dentro da visão e da legislação brasileira. Então, esses 15 minutos foram uma conversa política e sigilosa entre os dois. Depois eles abriram, então, e vieram alguns assessores. Veio o negociador americano, né, Jameson Greer, que é o USTR, né, o representante do comércio americano, e vieram assessores do Mauro Vieira e do Marco Rubio também. Gente, o que isso aí significa para nós, hein? Significa que essa negociação com o governo americano não vai ser nem um pouco fácil para Lula e para o governo brasileiro, porque ela está ocorrendo em um campo que é absolutamente favorável para a direita e para os americanos e desfavorável para Lula e para a esquerda. E por que isso? Porque nesse campo político, Mauro Vieira e o governo Lula eles não vão conseguir provar ou convencer o governo americano de que não existe um regime de censura no Brasil, de que não existem ordens ilegais de Alexandre de Moraes, inclusive não existem ordens ilegais contra americanos, de que não existe lawfare ou de que não existe perseguição contra Bolsonaro. E não vão conseguir justamente porque pessoas muito próximas ao governo americano já sentiram tudo isso na pele e sabem o que é verdade. E aí o governo brasileiro não tem bons argumentos quando o tema da conversa é esse. E por que não tem bons argumentos? Porque os fatos não ajudam. Os fatos são duros. Os fatos são teimosos. O Jason Miller, conselheiro do Trump, por exemplo, ele foi detido no aeroporto aqui no Brasil pela Polícia Federal por ordem de Moraes. Ele sentiu na pele. O Elon Musk, com tudo que o Moraes fez contra ele, contra o X, contra a Starlink, também sentiu na pele. E ele estava com Trump na campanha ou então dentro do governo durante a maior parte desse tempo. As Big Techs, que hoje são muito próximas do governo Trump, sofreram e sofrem com Moraes até hoje.
O Moraes persegue cidadãos americanos e gente que reside legalmente lá nos Estados Unidos, como Flávia Magalhães, Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, Ludmila Lins Grilo, Paulo Figueiredo e outros. E é por isso que o governo Lula e o Mauro Vieira queriam tanto deslocar a conversa para a parte comercial, sair da parte política para a parte comercial, que é de fato uma parte aí que é favorável para o governo brasileiro, já que o mercado americano consome muita carne, suco de laranja, café brasileiros, além de outros produtos. Na área comercial, o governo consegue convencer o governo americano de que o tarifaço é de fato prejudicial para os dois lados. Na área comercial, o governo brasileiro consegue provar que o Brasil tem um déficit comercial com os Estados Unidos. E não o contrário. O Trump tinha dito que existiria aí não um déficit, mas um superávit brasileiro, mas o Trump está equivocado aí. Só que o Trump destacou justamente o Marco Rubio para a negociação, ou seja, alguém da área política e não da área comercial, mostrando que o que ele quer priorizar na conversa com o Brasil é a parte política. E não Scott Bessent do Tesouro, que trata de questões comerciais e é quem trata das tarifas, por exemplo, com a Argentina. Ou seja, para destravar as negociações e reduzir ou eliminar o tarifaço, algo que todos nós queremos, o Brasil vai ter que dar um passo atrás na censura, nos abusos, nas perseguições e talvez mudar ou repensar seu posicionamento em relação à Venezuela, guerra da Ucrânia, Hamas, em relação a BRICS. Agora, o problema disso é, quando a gente fala de abuso, censura, perseguição aqui, o STF está disposto a dar esse passo atrás? Os ministros vão nos arrastar a todos junto com eles, sofrendo a Magnitsky eles, e vão nos arrastar junto com eles por o buraco, hein? Me conta aí sua opinião nos comentários, se tem humildade lá no STF ou se tem um ego do tamanho supremo que vai nos arrastar junto com eles pro buraco. Que porrada, que porrada! O STF virou piada, disse jornalista da Folha de São Paulo. Gente, que porrada! Olha, o STF se acostumou a receber apenas elogios, afagos, palmas da grande imprensa e do jornalismo militante, enquanto que jornais de direita, sérios, que têm princípios cristãos e conservadores claros, como a Gazeta do Povo, jamais deixaram de criticar os abusos do STF. Mas, vez ou outra, eis que uma luz aparece na grande imprensa, como ali um vagalume que quebra a escuridão da noite para em seguida sumir e reaparecer depois novamente de vez em quando. Eis que, vez ou outra, alguém da grande imprensa critica os abusos do STF como deveriam ser criticados, lançando luz sobre a loucura em que nós estamos vivendo nesse regime de censura de Alexandre de Moraes, que já contaminou outros ministros com seu autoritarismo. E isso acabou de acontecer hoje, agora, essa análise, essa luz lançada até na grande mídia, com uma nova coluna da Lígia Maria, que saiu na Folha de São Paulo, que teve a coragem de ridicularizar os abusos do Supremo e dizer com todas as letras que, preste atenção aí, ó, o STF virou piada. STF virou piada. Dá uma olhadinha aqui na análise dela que vale a pena, ó. Um motorista encosta o carro numa venda para pedir informação. Amigo, bom dia, eu estou precisando de um habeas corpus para um empresário investigado pela Lava Jato. Sabe onde é que eu consigo? O comerciante responde sem titubear. Habeas corpus é lá com Gilmar Mendes. Essa piada está num vídeo de 2018 do grupo humorístico Porta dos Fundos, que não foi acusado na justiça por difamar o ministro do STF. Trata-se de uma sátira protegida pela liberdade de expressão. Gente, isso é óbvio. Vocês lembram dessa esquete aí do Porta dos Fundos? Eu lembro. Até porque eu mesmo já postei ele várias vezes aí nas minhas redes, lembrando daquela época em que o Porta dos Fundos ainda era engraçado. Alguém ali foi denunciado pela PGR por calúnia contra o ministro Gilmar Mendes? Não. Alguém ali do Porta dos Fundos virou réu no STF por calúnia contra Gilmar Mendes? Também não. Então, alguém consegue me dizer por que é que o senador Sérgio Moro, que fez a mesma coisa, está sofrendo tudo isso? Bora seguir aqui, ó. A jurisprudência brasileira tende a afastar o dolo, ou seja, a intenção que é necessária para existir um crime, tá? Tende a afastar o dolo dos crimes contra a honra quando há aquilo que chama de animus jocandi, intenção de fazer rir. A mais alta corte do país, contudo, vai no caminho contrário. Em junho de 2024, a primeira turma do STF aceitou denúncia contra Sérgio Moro, feita pela PGR, que acusa o senador de caluniar Gilmar Mendes. Neste mês,
formou uma maioria para rejeitar o recurso da defesa. É sinceramente vergonhoso que uma jornalista que sequer é advogada, que sequer é jurista, saiba mais de Constituição, de leis e de direito do que ministros do STF. É constrangedor ver uma jornalista ter que relembrar aos ministros do que a própria jurisprudência brasileira diz sobre os crimes de calúnia. É inacreditável ver como ela demonstra muito mais bom senso, sabedoria, conhecimento de direito do que os nossos ministros, cuja principal característica deveria ser justamente o notável saber jurídico. A não ser que o que os ministros estejam fazendo não seja aplicar o direito, né? Mas sim se vingar ou perseguir. Mas isso seria certamente inimaginável, não é? E aí, a jornalista segue aqui detonando os abusos do caso. Em vídeo que viralizou em abril de 2023, Moro aparece numa festa junina falando sobre uma brincadeira chamada cadeia, que é pagar uma prenda para tirar alguém da prisão da brincadeira da festa junina. Alguém diz que ele está subornando o velho e Moro responde rindo: não, isso é fiança. É um instituto para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Não só o contexto explícito de zombaria foi ignorado pela PGR e pelo Supremo, mas a jurisprudência do STJ que diz: o crime de calúnia não se contenta com afirmações genéricas. É preciso descrever o fato específico, marcado no tempo, imputado à vítima da calúnia. O que o xiste de Moro não faz. Caracoles, gente, coloquem a Lígia Maria no Supremo no lugar do ministro Gilmar Mendes. Que surreal como a jornalista consegue, em 2 linhas, fazer o que os 4 ministros do Supremo, que estão na primeira turma, não conseguiram. E antes que você ache que ela está xingando o Moro ali ao falar em xiste do Moro ali no finalzinho, se você também não sabia o que era xiste, me conta aí se você já sabia nos comentários. Xiste é uma fala espirituosa, com humor, algo engraçado que você fala, cômico, uma gracinha. Então, ela fala assim, para você ter um crime de calúnia, você tem que dizer no dia tal, hora tal, fulano de tal, no caso de Gilmar Mendes, vendeu um habeas corpus em favor do réu tal, mas não tinha nada disso no xiste que o Moro fez. Não tinha nada disso. E tem um problema muito básico ainda nesse caso, que sequer deveria estar sendo julgado no Supremo. Olha aqui, Ademais, como o vídeo foi postado por terceiro, diga-se, em abril de 2023 e se passa numa festa junina, Moro provavelmente nem sequer era senador. Assim, o caso deveria ser tratado na primeira instância e não no Supremo. A ideia aqui é que a última festa junina que tinha acontecido na época em que o vídeo foi postado, e o vídeo foi postado em abril de 2023, a última festa junina tinha acontecido ali no meio, em meados de 2022. Então é claro que Moro não tinha foro privilegiado, ele não era senador ainda. Mas para o STF, esse negócio de foro privilegiado tem outro significado, que é o seguinte: o foro privilegiado dá aos ministros do Supremo o privilégio de escolherem quem eles querem perseguir e punir. Esse é o real significado do foro privilegiado hoje. É um privilégio dos seres supremos de escolher quem eles vão levar para a cadeia. E agora que vejam a porrada final aqui da Lígia Maria. E esse é o tribunal que invade a seara do Congresso e se arvora ainda a regular a liberdade de expressão nas redes sociais, como mostra o interminável inquérito das fake news, a derrubada do artigo 19 do Marco Civil da Internet e o julgamento em curso no âmbito da trama golpista que pode abrir precedente para criminalizar a desinformação. O STF virou piada, sem graça, o que é pior. É o Supremo Circo Federal. Só não vai brincar que para você acessar esse circo você precisa pagar ingresso, que aí você vai parar num processo por calúnia. Você acabou de assistir a um comentário que eu fiz em um programa da Gazeta do Povo, o jornal que tem no sangue os princípios cristãos conservadores que você e eu compartilhamos. Um jornal que defende a verdade e a justiça. Não esqueça de assistir ao programa na íntegra e você consegue fazer isso pelo link da descrição e também não deixe de assinar a Gazeta do Povo. Acesse agora gazetadopovo.com.br/Deltan e você também pode usar o QR Code que aparece aqui na tela ou então clicar no link da descrição do vídeo. Eu vou repetir, gazetadopovo.com.br/Deltan. Assine e ajude a Gazeta a continuar trazendo jornalismo corajoso e comprometido com a verdade
a justiça e a liberdade. Nós nos vemos lá.